Muito bem, vamos aqui dar continuidade sobre o nosso assunto que nós estamos comentando. Agora nós iremos entrar na quinta parte e última parte, que é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. As escrituras sagradas são úteis e aproveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda a boa obra. Vejam aí que continua aqui o nosso assunto sobre a habilitação. Então, a palavra de Deus, ela é útil para nos habilitar para a boa obra. A boa obra que a Bíblia está falando significa em tudo aquilo que o homem que é crente em Jesus precisa obter, o conhecimento, a sabedoria, aquilo que Deus tem para todos nós. Então, ela está nos ensinando que a palavra, ela faz com que o homem seja instruído. A habilitação aqui na palavra de Deus significa que nós precisamos sermos instruídos pela palavra. A palavra de Deus, ela é que traz a nossas vidas a instrução que é necessária para que o homem possa então passar a conhecer Deus melhor. No Salmo 119, o versículo de número 96, o salmista escreve dizendo: toda a perfeição vi limite, mas ao teu mandamento é amplismo, ou seja, os seus mandamentos, eles são amplos, o que significa que o homem precisa do conhecimento. Vejamos então, quando a Bíblia está dizendo assim, que para todas as coisas, para todo o aprendizado, para tudo aquilo que os homens necessitam e aprendem, existe um limite. Porque todas as pessoas que se aprendem a fazer algo, quando ele aprende a fazer aquilo que é necessário, digamos aqui, vamos pegar aqui um médico. O médico, ele vai estudar para ele ser o médico que faz cirurgia, ele é cirurgião. Então ele vai aprender como que vai fazer uma cirurgia. Então ele estudou até aquele ponto e ele trabalha nesse ramo, então ele é aquele que sabe cortar, ele sabe costurar, ele sabe mexer sobre esse assunto, ele sabe fazer esse tipo de trabalho, ele aprendeu, então ele chegou, o limite dele é até aqui, ele aprendeu a fazer isso, e é isso que ele faz. Só que a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, ela é muito além disso. Não tem um ponto final aqui no conhecimento que traz sobre a palavra. Por quê? Primeiro, a palavra de Deus, ela é de um Deus eterno. Segundo, a palavra de Deus, ela vai continuar na eternidade. E terceiro, o homem nunca vai aprender tudo. Nós estamos caminhando, nós estamos andando, nós estamos aprendendo, mas nós não vamos chegar ao conhecimento de tudo, porque ninguém aprende tudo, ninguém consegue aprender tudo quando se trata daquilo que é de Deus, porque Deus é um ser espiritual, é um ser criado, e ele não depende de mim nem de você. Então o que acontece? Nós temos que chegar ao conhecimento de Deus pela palavra, mas o mandamento de Deus, ele é amplo, ele é grande, a ponto de nós continuar aprendendo. Cada vez mais que nós aprendemos, nós aprendemos mais, só que nós não vamos chegar a um limite. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós nunca vamos ter até o ponto final daquilo que é necessário. Porque o homem nasce e o homem morre. E nós temos o conhecimento da verdade dentro de nós. Mas o mandamento de Deus, ele vai além daquilo que muitas pessoas possam imaginar. Porque muitas pessoas nunca vão chegar ao conhecimento da palavra de Deus, porque muitas pessoas não a recebem, muitas pessoas não creem, muitas pessoas não aceitam, então ele nunca vai chegar o conhecimento básico daquilo que a Bíblia está dizendo, porque o conhecimento de Deus, ele é grande, ele é infinito, ele vai além do pensamento do ser humano, por isso ele é aquilo que expande para o conhecimento dos homens, mas nem todo mundo chega ao conhecimento da verdade. É o que nós entendemos pela palavra de Deus, porque nem todo mundo recebe, nem todo mundo crê, nem todo mundo obedece, mas aqui está dizendo assim que para tudo, todo tipo de conhecimento existe limite, mas para as coisas de Deus não há limite, porque Deus é soberano, Deus é sublime. Então os homens têm o seu conhecimento,
em certas áreas, mas o homem nunca vai ter aquilo que ele acha que ele acha que ele sabe de muita coisa, mas aqui, dentro da palavra de Deus, tem muito mais aquilo que nós precisamos aprender, porque ele expande, ele é grande, ele vai além daquilo que os homens possam imaginar. Então é o que a palavra de Deus está nos revelando aqui. Não há limite para as coisas espiritual. Quanto mais nós temos aqueles que realmente quer, ele mais deseja, e Deus vai dando para ele aquilo que é necessário para que o homem viva os dias que tem que viver e até o dia da partida daqui para a eternidade. Então, para tudo há limite, mas para as coisas espirituais, elas são sublimes, elas são maravilhosas, elas são gloriosas, elas são infinitas, elas são aquela que passa para uma eternidade, aonde o homem um dia que é salvo vai morar. Então nosso Deus é um Deus, ele não é limitado. Nosso Deus é um Deus sublime, maravilhoso, glorioso e vai além de todas as coisas. Muito bem, é o que a palavra de Deus está revelando. Vejamos agora, em Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo, nós vamos entrar aqui em duas questões aqui que é quase semelhante, mas aqui pode até alguém questionar. Mas vamos lá ver o que a Bíblia está revelando agora. Efésios 4, versículo 13, Paulo também escreve dizendo: até que todos chegamos à unidade da fé. Até que todos chegamos na unidade da fé. Veja bem que aqui agora, é por isso que a Bíblia diz que para tudo tem limite, mas para as coisas espirituais não há limite. Veja bem, ela vai além, ela vai andando, ela vai andando, ela vai caminhando, não há limite. Ó, vejamos, a unidade da fé. Chegamos à unidade da fé. Ó, e o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, é a medida da estatura completa de Cristo. Olha o que aqui está revelando a Bíblia. Está falando a Bíblia para nós agora. Quando se trata de chegarmos à unidade da fé, quando se trata do conhecimento do Filho de Deus, que é varão perfeito, Jesus é perfeito. Eu tenho falado sobre algumas perfeições de Jesus, alguns vídeos, alguma coisa, mas aqui continua dizendo a Bíblia, quando se trata de chegar na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que a Bíblia está falando, que é Jesus, o Filho de Deus, varão perfeito. Por que varão perfeito? A palavra varão significa homem. Aqui está falando de quando Jesus, ele tomou a forma humana e ele passou pelo processo humano. Bem, veja agora então que está revelando a palavra. Varão perfeito, a medida da estrutura completa de Cristo. Agora nós iremos ver esse versículo aqui que está nos falando sobre esse assunto. Vamos ler aqui a palavra agora. Vamos para Efésios. Capítulo 4, versículo 13, está falando assim a Bíblia. Até que chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Veja bem, Jesus, ele é a perfeição. Agora, a Bíblia está falando o seguinte, que nós também precisamos enquadrar aqui. Ou seja, se Jesus é varão perfeito e a nossa fé está nele, nós precisamos aperfeiçoar e procurar melhorar a nossa condição espiritual, crendo não por vista, mas por fé. Está falando a Bíblia, pela fé. E a fé, ela não é palpável, igual eu estou segurando essa Bíblia. A fé, ela é invisível, ok? Então, é diferente. Fé não se pega, fé não se toca,
Fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. É o que está sendo revelado. A Bíblia revela. Fé não se pega, fé não apalpa, fé não se toca. Fé é o estado invisível de Deus para o coração do homem quando ele entra pelo caminho da Bíblia, pela palavra de Deus, que é o que está sendo revelado aqui. É o que está sendo revelado na palavra. Pois bem, é o que está revelado. Então, está falando a palavra de Deus, que a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós precisamos ter esse conhecimento dentro de nós. Nós precisamos buscarmos isso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ensinar isso para alguém. Que Jesus, ele é o varão perfeito. Porque quando Jesus esteve na terra, você vai ver a Bíblia, estudar a palavra de Deus, você vai achar que a Bíblia mostra Jesus sendo fiel em tudo. Não houve nenhuma falha em Jesus. Jesus nunca errou, Jesus nunca pecou, porque ele é chamado de varão perfeito. Ok? Então é o que está sendo revelado na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo de número 1, o versículo de número 28, Paulo afirma que devemos, olha agora, olha bem, devemos advertir todos os homens, ensinando todos os homens em toda a sabedoria. Veja bem, aí a sabedoria está entrando aqui de novo. Sabedoria, a fim de apresentar todos os homens. Veja bem, 3 vezes repetido aqui, ó, todos os homens, ó, 3 vezes, ó. Os homens, ó, perfeito em Cristo. Olha aqui agora o que a palavra de Deus está falando em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo de número 28. Veja o que o versículo está falando. Paulo afirma que devemos advertir todos os homens, ensinando todos os homens em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todos os homens perfeito em Cristo. Ou seja, a Bíblia está revelando para nós aqui, quando se trata que ele está dizendo que ela é útil para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Ou que a Bíblia está revelando é o seguinte, que ela está dizendo para nós que nós precisamos sermos habilitados por fé, por sabedoria, por conhecimento dentro das palavras de Jesus, para que nós sejamos habilitados para a eternidade, que significa advertir os homens, ensinando os homens de sabedoria, em toda a sabedoria. Está vendo aí que a Bíblia está falando? E também a Bíblia diz, a fim de apresentarmos todos os homens perfeitos. O que significa isso? A Bíblia fala que nós somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que procurar a perfeição em Cristo, que é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é. Ok? Se Jesus é perfeito, e a Bíblia revela que nós temos que apresentar com perfeição, isso significa que nós temos que buscar essa perfeição em quem é perfeito. E quem é perfeito é Cristo. Se nós somos imperfeitos e Jesus é perfeito, então nós temos que buscar a perfeição em Cristo, que é perfeito. E a Bíblia continua revelando o seguinte, que todos os homens precisam desse conhecimento, e que é para apresentar com perfeição a Jesus. Ainda que o homem não é perfeito, mas o homem precisa buscar a perfeição em Cristo. Ainda que a Bíblia revela que nós não somos, mas precisamos buscar a perfeição, e ela só encontra em Cristo. O homem não consegue encontrar a perfeição em si próprio, e em outro homem não consegue. Ele vai conseguir alcançar em Jesus. Ele vai ter que lutar contra... Por quê? Nós temos que lutar contra a própria natureza nossa. A nossa própria natureza, nós temos que lutar contra ela. A Bíblia diz para nós crucificar as paixões e as concupiscências carnais que estão em nós. É o que está falando aqui a palavra. Se nós
Temos isso e nós temos. Somos seres humanos, claro. Porém, Jesus quer que a perfeição ela nos alcança para a vida eterna. Nós temos que procurar a perfeição em Cristo, entende o que houve? Em Cristo, a perfeição em Cristo para a vida eterna. Porque Jesus é perfeito, Ele é Deus. É o que está sendo revelado pela Bíblia. A Bíblia é que está revelando. Então é isso aí que o homem precisa entender. Se a palavra de Deus ela é a verdadeira, então nós temos que ter esse conhecimento. Por isso está revelando a Bíblia quando se trata de habilitar o homem de Deus, ou seja, instruir o homem de Deus, ou levar ele ao conhecimento da verdade que ela vem de Deus para nós. E ele é perfeito, nós não somos, mas nós precisamos lutar para buscar em Cristo a perfeição. É o que a palavra de Deus revela para nós aqui. Estou aqui agora no monte trazendo esta palavra de revelação quando se trata de habilitar o homem para a obra de Deus, para o Evangelho, para a vida eterna. Aqui a Bíblia revela que o homem precisa ser advertido, a Bíblia revela que o homem precisa ser ensinado, a Bíblia revela que o homem precisa receber a sabedoria, a Bíblia revela que tem que ter então no homem a perfeição em Cristo, ou seja, em Cristo nós precisamos nos aperfeiçoar, ainda que é difícil, mas temos que lutar, nós temos que fazer isso, é necessário que fazemos isso, precisamos viver isso, precisamos disso e precisamos estar buscando isso, é o que está sendo ensinado pela palavra de Deus. É um tanto, às vezes, isso aqui, ela se torna complexa. Mas eu entendo que a palavra de Deus, por ela ser espiritual e não carnal, e que ela só entende ela aqueles que a recebem como sendo a palavra de Deus, entende? Então, quem não recebe nunca vai entender isso aqui. Isso aqui não é algo que é simplesmente para o físico, é para o espiritual. Então o homem precisa ser habilitado para as coisas espiritual, tendo conhecimento e vivendo ela. Então, porque se o homem ele não recebe, ele nunca vai chegar a esse conhecimento. Agora, quem recebe, ainda que é difícil, é complexo, sim, mas é real, é a verdade, é o que precisamos para ter uma vida na eternidade com o nosso Deus. Vejamos agora o que a Bíblia continua dizendo em Tiago, capítulo de número 1, o versículo 4. Tiago afirma: tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita. Olha de novo, para que seja perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Olha, senhores e senhoras, o que a Bíblia está revelando agora, a Bíblia está dizendo para nós, quando se trata de conhecimento, quando se trata de habilitar o homem para as coisas espiritual, e está dizendo a palavra de Deus que tem que ter paciência e a sua obra seja perfeita, para que seja perfeito e completo. Olha bem, como que nós vamos ser perfeito e completo, sem falta em coisa alguma? É um pouco complexo? Parece, não é? Aquilo que eu acabei de falar. Só vai entender essa palavra quem é espiritual. Porque quem ignora essa revelação dessa palavra não vai conseguir entender. Vai questionar. Vai questionar, vai. Mas a Bíblia, ela está sendo real, e a revelação que está vindo aqui, ela está sendo bem esclarecida. Eu já disse que nós não temos perfeição em nós mesmos, e nem nenhum outro homem. Portanto, a Bíblia fala para nós
inspirar em alguém que tem qualidades que Cristo tem. A Bíblia revela assim, revela. A Bíblia revela isso, revela, claro. A Bíblia fala, seja os meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem falou isso? O apóstolo que se converteu ao caminho de Damasco. Aquele que era o perseguidor da igreja de Cristo. E depois a Bíblia diz que o perseguidor passou a ser perseguido. Por quê? Porque a Bíblia nos revela que ele se converteu a encontrar com Jesus no caminho de Damasco. E ele diz, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Que significa que ele, o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele se baseou o que está sendo revelado aqui. Então, para entendermos isso aqui, precisamos ser espiritual. É o que está sendo revelado, o período do tempo do vídeo que eu estou trazendo a revelação ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra, habilitado para o conhecimento das coisas espirituais, senão não consegue. Então, está revelando a palavra, Tiago afirma, está escrito em Tiago, a carta de Tiago, do capítulo 1, versículo 4, está escrito, tenha, porém, paciência, a sua a sua obra perfeita. Tenha paciência na sua obra perfeita, para que seja perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Ela se torna uma palavra complexa para algumas pessoas, porém é uma realidade. Por que ela é realidade? Porque isso aqui se chama palavra de Deus. Isso aqui não é um gibi. Isso aqui não é uma revista. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui não é segundo o coração dos homens, mas de Deus. Então a palavra era revelada pelo Espírito de Deus. Então é necessário que, para que entendamos, precisamos crer no Evangelho, aceitar o Evangelho, obedecer o Evangelho e passar a viver o Evangelho. Essa é a razão que está sendo revelado aqui. Então nós temos que ter paciência para a perfeição, temos. Porque a perfeição em Cristo, nós vamos, como se diz, é no passo do boi, é um passo a passo, é caminhando, é um dia após o outro, você procurando aperfeiçoar. Isso que é o que está chamando-se de aperfeiçoamento e de habilitação para as coisas espirituais. E pois, está falando para que você tenha paciência, que você tenha a sua obra perfeita, ou seja, que você vai com paciência, aprenda, recebe, crê e seja fiel, e você passa então caminhar na palavra que é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita e nós temos que procurar a perfeição nela. E depois diz, completa sem falta em coisa alguma. É o que é complexo, porém é uma verdade. Sem a palavra de Deus, nós não somos habilitados para as coisas espirituais. Sem a palavra de Deus, nós não somos habilitados para a obra de Deus, para fazer a obra. Sem a palavra de Deus, nós não temos como saber quem Deus é. Sem a palavra de Deus, nós não sabemos quem Jesus é, quem o Espírito Santo é. Sem a palavra, nós não sabemos. Nós sabemos pela palavra, que ela é inspirada por próprio Deus. Ok? Então é o que a palavra está ensinando. Então, para nós ter uma obra perfeita, nós precisamos entrar pela perfeição da palavra. A palavra de Deus, ela traz para nós a habilitação para as coisas de Deus, que é chamado de espiritual. Ela nos faz ser completo, sem faltar em coisa alguma, que é aquilo que eu estou falando, que ela é complexa. Mas a Bíblia está falando para nós o seguinte, que isso aqui é uma perfeição que o homem só acha em Jesus. Ok? Então, é a palavra de Deus que nessa tarde ela foi explanada aqui nesse lugar, no monte. Eu espero que você possa, que vai ouvir essa palavra, que o Espírito Santo te ajude a você entender, compreender, porque se torna complexo, mas precisamos ter as interpretações para entender, certo? E orar a Deus para que Deus nos traga a revelação e que Deus alcance cada vida, cada coração, tanto dentro como fora. E você pode compartilhar esse vídeo,
você pode assistir esse vídeo, inscreve nesse canal, fortalece esse canal, porque esse canal ele é um canal proposital para eu trazer a palavra de Deus, ok? Fica aí mais essa revelação da Bíblia, que Deus possa continuar te abençoando, e que você seja alcançado com muitas bênçãos de Deus, tá bom? Deus abençoe você, sua família, crê na palavra que ela é real. A palavra de Deus, ela é real, verdadeira, magnífica, sublime, poderosa, majestosa e eterna, ok? Então fica aí a palavra de Deus para o seu coração. Obrigado, até o próximo vídeo.